Alô, Paulo, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Carlos. Bom dia, ouvintes da Rádio Guarujá. É um prazer estar aí com vocês, né, podendo passar um pouco de informações aí referente à nossa rodovia BR-101, trecho sul catarinense. Bom, no trecho sul aqui do estado, né, de Santa Catarina, são 4 praças, né, de pedágios aí, lá em Laguna, Tubarão, Aranguá e São João do Sul, né? Todas o mesmo E valor, 2,10, é isso? isso, são 4 praças de pedágio nos municípios que você colocou aí, e o valor da tarifa base é 2,10 nas 4 praças de pedágio, sim. Há comentários que haverá um acréscimo, um aumento, isso está previsto, não está previsto, é boato, é fato, o que que é, o Paulo? O contrato de concessão, ele prevê, né, anualmente uma atualização do valor da tarifa, né? Mas a Uhum. gente começou a operar aí há menos de, vai completar 6 meses amanhã, né? Então tem bastante tempo ainda aí pela frente aí com o valor de tarifa de 2,10. Mas existe sim uma previsão contratual de correção do valor anualmente. Correto. De quanto por cento mais ou menos, Paulo, só para ter uma ideia aí? E tem um indicador, né, que é o IPCA, que faz a correção, Sim. porém tem uma série de outros fatores aí que podem contribuir na tarifa, a questão, né, das obrigações contratuais, se elas foram todas cumpridas, se Uhum. alguma coisa foi antecipada, então existe o indicador, né, econômico, como também existe uma série de fatores previstos dentro do contrato que podem interferir aí no valor da tarifa. Certo. Paulo, nesse feriadão aí, as rodovias, a tendência é sempre um movimento maior, né? Todas as praças aí de pedágio estão preparadas para o movimento das rodovias. Como é que está a situação hoje da CCR? Sim, nos feriados normalmente há um acréscimo, né, do tráfego. Nesse feriado não é diferente. Nós reforçamos as nossas equipes, né, de atendimento, então a gente tem um contingente bem maior do que o normal, preparado aí para atender a demanda. Nós tínhamos uma expectativa de um acréscimo no tráfego aí referente ao feriado de 12 de outubro, na taxa aí de 10%, porém isso não vem se confirmando, está muito semelhante ao tráfego de 12 de outubro, né? Talvez em virtude aí da questão climática e também dos boatos aí e de uma série de questões relacionadas ao risco de paralisação, né, dos Uhum. caminhoneiros novamente. Mas as equipes estão reforçadas, né, estamos preparados. Amanhã vai ser um dia de bastante movimento, né, então a gente até sugere aos usuários aí que organizem, né, planejem sua viagem, né, a gente vai ter um movimento mais acentuado a partir das 14 horas, entre 14 horas e 19 horas de amanhã, é o movimento de maior pico que a rodovia vai sofrer. Até, Paulo, até bom para esclarecer, a gente estava falando desse assunto aí da greve dos caminhoneiros, né? E vocês que monitoram toda essa rodovia, pelo menos vocês também não têm nenhuma informação de que haverá algum trecho bloqueado, né? Até porque está proibido realmente o bloqueio da 101, né? Especial aqui na nossa região também. Vocês têm conhecimento de algum ponto que será feito bloqueio ou que pelo menos há tendência aí de um bloqueio nas rodovias ou não? Não, a gente vem monitorando a rodovia, né? Monitora a rodovia Sim. 24 horas por dia, mas desde ontem, final da noite, com mais atenção a essa questão aí de focos, né? Com caminhoneiros autônomos, mas não identificamos nenhum. Uhum. Acreditamos que não haverá nenhum tipo de problema. Se a gente comparar, né, com o que ocorreu em 7 de setembro, os pontos principais que a gente registrou na rodovia, não há movimento nenhum, inclusive algumas declarações de lideranças que atuaram naquela ocasião, dizendo que não participariam, que não fariam adesão a essa paralisação que estava prevista para hoje, né? Então acreditamos que no trecho sul catarinense aqui não teremos nenhum problema aí na BR-101. Uhum. Contudo, a Polícia Rodoviária Federal está preparada, né, está aí vigilante também na rodovia e pronta aí para cumprir as determinações judiciais aí que foram expedidas pela Justiça Federal aí no Brasil inteiro. Muito bem, falar um pouquinho também dos controladores de velocidades que foram implantados.
qual é a importância, né, desses controladores? Quais são os locais que foram colocados aí nas rodovias, o Paulo? Bom, a importância do controlador de velocidade é no sentido de preservar vidas, né? Então, há estudos internacionais e também muitos estudos brasileiros também que trabalham esse tema e principalmente que indicam que os controladores, o controle da velocidade, né, Uhum. nas rodovias, eles reduzem aí consideravelmente o número de feridos e principalmente o número de mortos, né? Chegando a alguns estudos aí indicarem 20% na redução de feridos e até 50% na redução de mortes. Então, só por esse fato, né, o controlador de velocidade e o controle da velocidade já é muito importante. Se conseguíssemos salvar uma só vida, já seria excelente. Quanto mais várias, né? Agora, a localização dos equipamentos, dos 42 equipamentos que estão sendo instalados no trecho sul da BR-101, eles foram determinados através de um levantamento da Polícia Rodoviária Federal, né? Como a gente assumiu, a CCR Via Costeira assumiu a rodovia em julho do ano passado, em julho de 2020, nós não tínhamos um histórico, né, do que ocorre, dos pontos mais críticos da rodovia. Então a gente buscou essas informações junto à Polícia Rodoviária Federal, né, também um histórico de acidentes, e em cima desses pontos indicados, né, pela PRF, foram realizados estudos técnicos para a implantação dos equipamentos. Então, essa fase toda de levantamento de locais, estudos técnicos já foram realizados, já foram concluídos, os equipamentos foram implantados, a gente também já concluiu a fase de aferição pelo Inmetro, né? Todo equipamento tem que ser aferido, e agora estamos num período onde está ocorrendo a questão das validações dos protocolos de transferência de dados com o departamento da Polícia Rodoviária Federal em Brasília. Então, acreditamos que ainda esse ano os equipamentos devem começar a funcionar de fato, né? E a gente possa aí ter mais uma ferramenta para auxiliar na questão da segurança viária aí da BR-101. Esse controle é feito, então, pela via costeira e os dados também estão de conhecimento da Polícia Rodoviária ou é pelo controle da Polícia Rodoviária? Como é que funciona o sistema, Paulo? A concessionária, né, no caso a Via Costeira, é responsável pela compra, aquisição e pela implantação de todos os equipamentos, e os dados eles são enviados diretamente para o departamento, né, para a PRF em Brasília. Então a concessionária ela não tem manipulação nenhum, não tem acesso nenhum aos dados coletados por esses equipamentos e, consequentemente também, né, qualquer auto de infração também será emitido pela Polícia Rodoviária Federal e os valores, né, dessas infrações são recolhidos ao Tesouro Nacional. Então a obrigação da concessionária é disponibilizar esses equipamentos ao longo da rodovia, manter eles funcionando, né, fazendo a manutenção deles, garantindo, né, o bom funcionamento e a transmissão desses dados para a Polícia Rodoviária Federal. Os pontos são identificados com os controladores ou não? É algo mais sigiloso, digamos assim? Não, nem existe essa possibilidade mais, né? Nós temos legislação que prevê, né, a questão da informação, né, da velocidade, e possibilite aí o usuário não ser surpreendido. Com relação aos controladores de velocidade, a gente teve uma resolução no final do ano passado, em setembro do ano passado, que é a resolução 798 do CONTRAN, que estabelece aí novas regras quanto à sinalização dos radares. Por isso que a gente hoje tem uma placa junto ao equipamento, né? Você tem duas placas, né? Ou uma placa aérea entre 1 e 2 quilômetros antes do equipamento, e junto do equipamento tem mais uma placa de confirmação, né? Tudo isso atendendo essa nova resolução. Mas é importante frisar que no trecho sul aqui da BR-101,
os controladores de velocidades, os locais onde os controladores de velocidade estão sendo implantados, eles não sofreram nenhuma modificação quanto à velocidade máxima permitida, né? Isso não foi alterado em momento algum. Então, a rodovia, em quase sua totalidade, ela tem velocidade de 110 para veículos leves e 90 para veículos comerciais, e em alguns pontos muito pontual, né, tem velocidade de 90. Então a gente tem equipamentos implantados, né, ao longo da rodovia, sendo que a maioria deles vão atender essa velocidade de 110 para automóveis e 90 para veículos comerciais. Porém, os usuários precisam ter bastante cuidado, porque existem também alguns equipamentos nos segmentos onde a velocidade máxima permitida é 80 km por hora, né? Porém, como a própria legislação estabelece, né, todos esses locais são muito bem sinalizados, né, então é de fácil visualização, é de fácil identificação do usuário. Correto. Agora, é bom também, eu já falamos em outra oportunidade desse assunto aqui, Paulo, mas é sempre bom lembrar, né, que além da cobrança, há também prestação de serviço por parte da CCR Via Costeira, que muita gente às vezes desconhece, né, e que pode auxiliar muito, né, para que não haja um bloqueio de uma rodovia, para que não haja aí, de repente, num acidente, outros acidentes que venham a ocorrer na sequência. Enfim, a CCR Via Costeira também tem telefone de contato, tem seu serviço aí que pode ser levado em consideração a todo cidadão, a todo motorista da estrada, né? Sim, com certeza, Carlos. O grande produto, né, que a grande entrega de uma concessão de rodovias à sociedade é a segurança viária, né? Então, a segurança viária, ela se utiliza aí, ela necessita de vários fatores, né? Então, tem todos os investimentos que a gente já fez, está fazendo e irá fazer na rodovia, né? Uhum. Em um ano de concessão foram mais de 290 milhões investidos nos 220 quilômetros de rodovia, e dentre a gama de serviço, o pacote, né, da concessão, tem os serviços que são prestados ao usuário 24 horas por dia também. Temos serviço de socorro mecânico, socorro médico, né? Então, existem aí viaturas de resgate, inclusive 2 delas UTI móveis, né, à disposição dos usuários 24 horas por dia, serviço de guincho, serviço de inspeção de tráfego, e todos esses serviços eles podem ser acessados, né, através do nosso 0800, que é o 0800 255 5550, e também a gente vem disponibilizando um novo canal, né, aos usuários, que é um chatbot através do WhatsApp, que é o número 48 3211 3130, que estão aí à disposição 24 horas por dia, 7 dias por semana, para que os usuários possam buscar, né, todo tipo de informação, esclarecimento, e também, né, numa necessidade, buscar aí por atendimento ao longo da rodovia. Muito bem. Paulo Link, né, coordenador de serviços aí de atendimento da CCR Via Costeira, circulou na internet, circula também nas redes sociais e virou até um motivo de piada, mas é bom a gente saber do assunto, né? De que existe alguma cancela, digamos, não sei se chama de cancela, né? Aquele setor onde passam os veículos ali, enfim. Existe algum que é para uso, por exemplo, do animal? Circulou na internet o seguinte, né? Um carroceiro com um cavalo, tal. E aí, como é que vai se cobrar um pedágio? Como é que vai parar um veículo desse sentido? Como é que ele passa na rodovia? Enfim, eu sei que você até mencionasse essa situação aí. Bom, com relação a esse vídeo que começou a circular aí ontem à tarde, né, independente, né, da circulação do vídeo, Sim. o veículo de tração animal, ele também tem que seguir aí as regras contidas aí no CTB, né, o Código de Trânsito Brasileiro. E, na realidade, né, o veículo, se ele estiver na rodovia e tiver que transpor a praça, ele vai ter que seguir da mesma forma que um veículo normal, né, parando na gabine, é feita a identificação, o veículo é um veículo que não tem previsão de cobrança tarifária, ele vai ser liberado como isento e segue a viagem. No caso específico do vídeo, né, ele está relacionado à praça de pedágio de Laguna, né, onde a gente já
tem conhecimento, né? Inclusive tem uma associação de carroceiros na região, onde a gente já vem conversando e temos um canal de comunicação aberto com eles, juntamente com a prefeitura. Tem uma passagem específica nessa praça para Uhum. os veículos de tração animal, né? Porém, acreditamos aí que o fato ocorrido ontem é um fato isolado, né? Por parte dos usuários que estavam nesse veículo de tração animal e não tem nenhuma relação, né, com Sim. essa associação que vem aí sendo muito ordeira aí no seu dia a dia, na passagem, no seu cumprimento, né? Uhum. E a gente está, como eu falei antes, completando aí 6 meses de operação aí no dia de amanhã e até hoje a gente não teve nenhum tipo de problema. Acreditamos que tenha sido aí mesmo uma questão pontual aí e as redes sociais às vezes também contribuem para alguns comportamentos aí nem tão aprováveis também, né? Sem dúvida. Então, o descumprimento, talvez, né, se isso viesse a ser uma rotina, né, um descumprimento disso causaria um transtorno ao usuário, né? Com certeza, e também o risco, né? Uhum. Nós temos uma rodovia aí com velocidade de 110 km por hora, né? Veículo comercial e caminhões a 90 por hora. Então, a própria questão do animal, o animal pode se assustar, alguma coisa. Então, oferece risco tanto para quem está trafegando com o veículo de tração animal, como para quem está utilizando a rodovia, né, com o seu veículo. Mas a questão legal da rodovia aí compete à Polícia Rodoviária Federal, que, né, realiza aí um excelente trabalho no dia a dia. Tanto é que foi o primeiro fato que registramos foi esse aí, e possivelmente Uhum. não tenhamos mais alguma coisa nesse sentido aí, porque todos que utilizam a rodovia e para que a gente possa viver, né, em sociedade, a gente tem que respeitar e cumprir as regras estabelecidas para a sociedade, né? Então, a gente vai monitorar, né, com mais atenção esses movimentos desses veículos, né? Se for necessário voltar a conversar com os integrantes para que a gente possa aí minimizar os riscos tanto a eles quanto aos usuários da rodovia. Certo. Paulo, eram estas as informações aqui. Se tiver outro detalhe ao ouvinte, fique à vontade, né? Se não, agradecer mais uma vez a atenção aí, sempre que a gente pede aí a CCR Via Costeira, estão sempre dispostos, né, a esclarecer alguns temas, alguns assuntos para com a Rádio Guarujá aqui. Muito obrigado, tenha uma ótima segunda-feira. Carlos, eu que agradeço a oportunidade e a CCR Via Costeira está sempre à disposição, né, para prestar qualquer tipo de esclarecimento e informação. E só reforçando, né, aos usuários aí né, que vão retornar do feriado amanhã, que procurem da melhor forma possível planejar a sua viagem, né, ter bastante cuidado aí no retorno, se possível evitar o movimento mais forte, que será das 14 às 20 horas, né, e Uhum. que tenha aí uma boa viagem, um bom feriado, né, que possamos aí retornar todos para as nossas casas aí da melhor forma possível. Mais uma vez agradeço aí a oportunidade, tenha um bom dia também. Muito obrigado.